Olá, eu sou o professor Wesley Rocha da Universidade Federal da ABC e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicações de Elementos Finitos para Engenharia. Na verdade, o objetivo deste vídeo é apresentar a aplicação do método de elementos finitos para simulação de problemas bidimensionais. Aqui, na verdade, a gente vai caracterizar o problema em questão, que é o problema elástico linear, já em sua forma dita enfraquecida, em sua forma integral. E para isso a gente vai partir do princípio dos trabalhos virtuais com a apresentação desse princípio no viés do equilíbrio. E por que disso? Porque é muito mais fácil você fazer uma estrutura de implementação computacional, da aplicação do MEF para a simulação desses problemas com o PTV escrito na forma de equilíbrio. Em outras disciplinas da área de engenharia de estruturas, possivelmente você escreveu ou apresentou esse princípio dos trabalhos virtuais na forma de compatibilidade para resolver aquelas estruturas hiperestáticas, no caso, determinação de deslocamentos em estruturas hiperestáticas ou até isostáticas. Mas a intenção aqui é justamente, a partir da forma integral enfraquecida do problema, representando as restrições de equilíbrio, fazer a aplicação do método de elementos finitos clássico para análise do problema bidimensional elástico linear. Então, a gente começa justamente essa apresentação destacando as variáveis de interesse do nosso problema. Em sala de aula, a gente justamente apresentou essas variáveis de interesse do problema, definindo o sólido em questão, um sólido de domínio ou de volume V. É claro que o foco aqui está no viés bidimensional, por isso da caracterização de um sistema aqui de coordenadas x, y, mas essa apresentação ela pode ser expandida para o viés tridimensional. Então esse sólido ele tem um volume V, um domínio V. Nele a gente tem forças volúmicas prescritas, forças de superfície também, numa parte do contorno, e deslocamento também em outra parte do contorno. Como variável principal, a gente tem o campo cinemático, que é o campo de deslocamento, com as componentes do vetor de deslocamento na direção x e y, respectivamente denominados de u e v. Nós temos as componentes do tensor das deformações no plano, escrito numa apresentação vetorial. Nós temos as deformações lineares em x e y e a distorção angular no plano XY, e o tensor das tensões, escrito também no viés vetorial, sendo representado pela componente de tensão normal na direção XY e da cisalhante tal XY. O objetivo, na verdade, aqui vai ser o quê? Por meio das restrições desse problema, representado pela equação de equilíbrio, pela lei de compatibilidade e pela lei constitutiva, que envolvem essas variáveis, representar essas restrições em uma única expressão integral, ou seja, jogar todas essas restrições na equação de equilíbrio que me representada pelo PTV, em função somente do campo de deslocamento. Então a sequência aqui da aula foi justamente apresentar esse caminho. Porque, na verdade, a forma do MEF que a gente está aqui destacando é a forma clássica do MEF, que aproxima diretamente os campos de deslocamento. Aqui a gente, antes de apresentar essa questão da manipulação das restrições para deixá-las em função somente do campo de deslocamento e inserir esse pacote de restrições na equação integral representada pelo PTV, a gente destaca aqui que nos problemas planos a gente tem que caracterizar se o problema é em estado plano de tensão, estado plano de deformação. Isso daqui também já foi discutido em sala de aula. Em relação às restrições, nós temos, além do equilíbrio que vai ser representado pelo PTV, nós temos a relação de compatibilidade que relaciona a deformação com o campo de deslocamento. Essa representação aqui da restrição de compatibilidade, ela pode ser escrita com essa na apresentação, onde a gente destaca aqui a matriz B, a matriz B como a matriz que guarda os operadores diferenciais do nosso problema. Eu tenho a derivada parcial em relação a x e em relação a y. Essa apresentação aqui é uma apresentação também que foi dada em sala de aula, com o objetivo de
dar uma forma compacta, não é? Dessas restrições, quanto da aplicação dessas restrições lá no PTV. A lei de Hooke está representada por essa expressão, né, o vetor das tensões se relacionando com o vetor das deformações a partir da matriz constitutiva de rigidez, a apresentação, né, vetorial do tensor das tensões e das deformações, essa relação aqui representada pela lei de Hooke por meio da matriz constitutiva de rigidez. E essa matriz constitutiva de rigidez, ela tem uma apresentação diferente quando, né, de um problema plano caracterizado como estado plano de tensão ou estado plano de deformação. A seguir aqui a gente tem, na verdade, o PTV, né, escrito em termos de equilíbrio. Ou seja, o PTV em termos de equilíbrio, ele representa, né, o equilíbrio do trabalho interno, das tensões nas deformações virtuais, o equilíbrio do trabalho interno, né, tensão e deformação virtual, com a igualdade, né, o equilíbrio, a igualdade do trabalho interno com o trabalho externo, das cargas externas nos deslocamentos virtuais, das cargas externas reais nos deslocamentos ditos virtuais. Ok? Então a intenção agora é justamente jogar na restrição do equilíbrio a compatibilidade e a lei de Hooke. Se a compatibilidade real ela é dada por essa expressão, a compatibilidade virtual também ela obedece a essa expressão. Então a gente substitui, tá, os campos virtuais e reais de deformação, né, aqui, não, na verdade só os campos virtuais, né, de deformação, e o campo real de tensão, né, o campo real de tensão aqui, o virtual de deformação aqui. E aí a gente fica com uma única expressão envolvendo a variável deslocamento. Tá? Então eu tenho, na verdade, uma única expressão que envolve somente a variável deslocamento e que simultaneamente atende às restrições de equilíbrio, compatibilidade e lei constitutiva. Agora, como a gente já tem a forma integral enfraquecida do meu problema em função da variável principal, né, que é a função de deslocamento, a gente passa na sequência a fazer a aplicação da técnica de elementos finitos, porque igualmente ao início do nosso curso, onde a gente definiu a forma integral enfraquecida a partir da forma forte, a gente viu que o primeiro passo para se aplicar a técnica de elementos finitos é ter a forma integral enfraquecida, que nesse caso aqui foi estruturada a partir do princípio dos trabalhos virtuais. E na sequência da aplicação do MEF, o que se precisa, na verdade, é definir uma aproximação para o campo cinemático envolvido aqui, que são as componentes do vetor de deslocamento na direção U e V, na condição da técnica de elementos finitos, mais elementos finitos, ou seja, a aproximação desses campos cinemáticos ele vai ser dada por uma combinação linear de parâmetros a serem determinados vezes funções de aproximação que estão atreladas aos nós. Veja que essas funções de aproximação ela tem aquela cara que a gente discutiu também já no curso, né? São funções de suporte compacto, né? Elas têm, né, valor unitário no nó e zero em todos os outros nós do domínio. A intenção é escrever esse vetor de deslocamento aproximado nessa apresentação, onde essa matriz aqui ela vai ter a denominação de matriz de função de forma. É a matriz que guarda as funções de aproximação do método. E o vetor, né, dn aqui, que é o vetor, na verdade o vetor dn aqui, que é o vetor de deslocamento nodal, que vai ser o vetor incógnito. Se esses deslocamentos aproximados eles são dados por essa apresentação, e como a gente está aplicando o Galerk, os deslocamentos também virtuais, eles também serão dados pelo mesmo conjunto de aproximações utilizadas para definir a aproximação da variável dita real. Ok? E aí com essas definições de aproximação a gente pode, na verdade, escrever agora a minha deformação virtual, a real, né, e consequentemente a virtual, por essa, né, notação aqui. É a matriz B aplicada na matriz de operador diferencial, aplicada à minha função, à minha matriz de função de forma, e também aqui vezes o vetor incógnito de deslocamento nodal.
Com isso, a gente consegue escrever, né, essa integral e essa integral aqui, e com essa apresentação a gente já conhece, né, já entende, já reconhece essa forma aqui como a forma bilinear do meu problema, e esta forma aqui à direita da igualdade como a nossa forma linear do problema. Ou seja, é essa forma bilinear que vai me dar, né, os elementos da minha matriz de rigidez, e essa forma linear que vai me dar os elementos do meu vetor de força. Tá? É isso justamente que a gente destaca. Ou seja, aqui, né, como caracterizar a matriz de rigidez total da minha estrutura e como definir o vetor de força total da minha estrutura, chegando-se ao sistema de equações clássicos de elementos finitos, né, que é a matriz de rigidez vezes o vetor de deslocamento incógnito igual ao vetor de entrada de forças do meu problema. A partir desse ponto, o que a gente discutiu em sala de aula foi um pouquinho sobre tecnologia de elementos finitos, né? Antes disso, que é o próximo ponto, né? Na verdade aqui a ideia, né, antes de entrar, né, em aspectos relacionados à tecnologia de elementos finitos, o que a gente discutiu foi como, na verdade, desenvolver, né, esse sistema agora no viés de nós dispersos no domínio conectados, definindo sub-regiões aqui, né, caracterizando aqui os N elementos finitos da minha discretização. E aí, o que foi discutido em sala de aula, que igualmente aos outros problemas, ao invés de a gente pensar em definir essa matriz para um integral varrendo todo o domínio do elemento finito, ou volume, o que a gente vai fazer é definir, né, essa integral tanto da forma bilinear quanto da forma linear em cada um dos elementos finitos, e por meio das matrizes de espalhamento levar a correspondência desse elemento elemental para a composição global da minha matriz. Aqui a gente ressalta aqui a característica da função, da função de aproximação, né, que ela, né, é 1, né, ela é 1 no nó e 0 nos outros nós do domínio. Então aqui a gente entra um pouquinho na questão de tecnologia de elementos finitos. Para esse problema, né, de simulação do MEF, de análise de problemas bidimensionais por meio do MEF, a gente desenvolveu dois elementos finitos, né, o elemento finito triangular de 3 nós e o elemento finito quadrilateral de 4 nós. No elemento finito triangular de 3 nós, a gente tem uma dimensão da matriz de rigidez de 6 por 6. Por quê? Porque em cada nó eu tenho 2 graus de liberdade, dois parâmetros cinemáticos. E a aproximação, né, do campo cinemático elemental, ele vai ser dado por uma combinação, né, dos graus de liberdade elementais, né, desse elemento, vezes as funções de aproximação em cada nó, que aqui a gente está chamando de psi ao invés de φ. Não tem problema nenhum, tá? É só uma nova denominação para ressaltar que aqui eu tenho uma função associada ao elemento e não ao meu domínio inteiro. Então, esse vetor de deslocamento elemental ele pode ser escrito agora nessa apresentação, e a intenção agora é definir a cara dessas aproximações. Como a nossa forma, né, bilinear, ela contém uma matriz de operador diferencial com essa cara daqui, olha só, com essa cara daqui, então a gente tem que, para esse problema, a função de forma, né, o grau mínimo da função de forma necessário para ser aplicada, né, como função de aproximação que atenda, né, às exigências de diferenciabilidade da forma bilinear desse problema, né, é essa apresentação aqui, né, é um polinômio completo de grau 1. Né? Eu tenho o parâmetro constante, o parâmetro linear em x e o parâmetro linear em y. Então eu tenho 3 parâmetros aqui que devem ser determinados, né? E para isso eu preciso, na verdade, do valor dessa função em 3 pontos, né? Que é o que eu tenho, né? Eu sei que o valor dessa função atrelada a esse nó, avaliado nas coordenadas desse nó, ele vale 1, e nos outros 2 nós ela vale 0, tá? Então é essa lei aqui, né,
né? Essa correspondência que eu acabei de salientar é essa, né? Essa apresentação aqui, essa lei aqui. Bom, com isso a gente define essas constantes A, B e C, né? Que caracterizam aqui, né, essa função, para ir variando de 1 a 3, essas constantes A, B e C definem, cada coluna, né, dessa matriz aqui define as constantes A, B e C, respectivamente, das funções π1, π2 e π3. Lembrar que isso daqui é dividido por 2A, tudo bem? Onde A é a área do triângulo, dada por essa expressão aqui. Aqui está a cara, né, a cara dessas funções, tá? Né? Aqui, por exemplo, a π1, ela vale 1 no nó, né, e varia linearmente em x e y, zerando nos outros nós, tá? Então a gente tem aqui a cara dessas funções de forma do elemento triangular de 3 nós. E aí com isso eu consigo, na verdade, definir explicitamente para esse problema a cara também da matriz rigidez elemental e do vetor de força para uma situação discretizada com esse elemento finito. Veja que a estrutura, a cara desses elementos finitos, eles obedecem aqui ao triângulo de Pascal. O primeiro elemento finito, né, foi esse aqui, um elemento finito de 3 nós, e as posições dos monômios do triângulo de Pascal, ele já me define o tipo de elemento finito, né, ó, a constante, o x e o y. Se eu quiser, na verdade, definir um elemento finito de ordem superior, né, veja, um de grau 2 completo, eu vou precisar, na verdade, de 7 nós, 3, 4, 5, não, desculpa, 6 nós. Então aqui a gente tem, e as posições dos monômios, ele já me define as posições dos nós, e assim, tá, segue para os outros graus. Por fim, a gente definiu o elemento finito quadrilateral de 4 nós, com uma lógica muito similar ao elemento finito triangular de 3 nós. Aqui a gente tem uma situação bem particularizada de elemento finito quadrilateral, né, com lados paralelos, a origem do sistema no centro do elemento finito, né, lado horizontal, né, base 2A, altura 2B. Isso daí a gente vai discutir um pouco mais em sala de aula e também vai discutir um pouco mais quando da apresentação dos elementos finitos isoparamétricos, né, porque na verdade a apresentação que a gente está fazendo aqui é exclusiva para um elemento finito que não pode ter distorção. A cara das coisas que a gente apresentou em sala de aula, ela foi definida justamente para essa situação particular. Ela segue a mesma lógica. Eu vou definir uma aproximação para o elemento finito escrita nessa forma matricial, né? Essas funções de forma, elas têm essa cara daqui, ou seja, eu tenho o termo linear em x e y, o cruzado x, y e o constante. São 4 termos para se determinar. E para definir esses 4 termos, eu preciso do valor da função em 4 nós, dado por essa lei, chegando-se a essas apresentações aqui, φ1, φ2, φ3, φ4, muito particularizadas para essa condição aqui. Tá, de lados paralelos, base 2A, altura 2B. Perfeito. Foi também salientado, né, na aula, que igualmente ao triângulo de Pascal a gente pode também definir, né, a cara dos monômios utilizados para a definição desses elementos finitos a partir da estruturação dessa condição aqui, utilizando na verdade os monômios do triângulo de Pascal e a composição aqui desses monômios é resultado da multiplicação da linha pela coluna. Então, veja, 1 vezes 1 vezes y, x vezes y, xy, e 1 vezes x. Então, o elemento finito de 4 nós, ele pega esses 4 monômios. E a posição dos nós justamente está definido em relação à posição dos 4 monômios, que são os 4 cantos. Já um elemento de ordem superior, né, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nós, ele vai trabalhar justamente com esses monômios aqui. O y2, x, xy, xy ao quadrado, x2, x2y, x2y2. E a posição de cada um desses monômios corresponde à posição de cada um dos nós no elemento finito.
O que a gente vai fazer é justamente um exercício, que é esse exemplo daqui, em sala de aula, onde a gente vai definir, né, para a situação de estado plano de tensão, a matriz de rigidez, tá? Para o elemento. A gente vai caracterizar, na verdade, as entradas, né, as 36 entradas da matriz de rigidez elemental, né, desse elemento triangular com essas coordenadas particularizadas aqui, né? Coordenadas aqui, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Tudo bem? Bom, espero que esse vídeo ajude você no entendimento da disciplina. Até o próximo vídeo.